Sem feriado forense ou suspensão de prazos, entrou em vigor no dia 18 de março o novo Código de Processo Civil, o CPC. O que muda para as atuais e futuras ações judiciais? Os processos serão resolvidos mais rapidamente? Como ficam o direito de defesa e a segurança jurídica nas decisões? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Paulo Rubens Salomão Caputo, que é titular da 2ª Vara do Juizado Especial da comarca de Poços de Caldas, no sul de Minas. Ele é magistrado há 19 anos e já passou por 2 comarcas, Cabo Verde e Poços de Caldas, onde está há 9 anos. Foi também promotor de justiça durante 3 anos e é professor de Direito Processual da PUC Minas, em Poços de Caldas. No dia 23 de fevereiro passado, ele lançou 2 livros de sua autoria: Código de Processo Civil, Remissões e Referências e Código de Processo Civil, articulado pela editora JH Mizuno. Doutor Paulo, obrigado pela presença aqui, é um prazer receber no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Prazer é nosso. Nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje da UniBH, me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Eu agradeço, então, a participação do senhor e que hoje, no dia que nós estamos estreando esse novo e belo cenário aí da Geórgia e produção do Pensamento Jurídico. Doutor Paulo, o tema nosso de hoje foi tema de 2 livros do senhor, como já citamos aqui, lançados recentemente. O que vem a ser esse novo Código de Processo Civil? O que ele representa para o processo judicial? O novo Código representa, antes de mais nada, uma expectativa muito grande da comunidade jurídica de eventual superação de uma série de entraves que se verificam e que, em princípio, até justificaram a edição de um novo Código. Nós tínhamos já, depois de praticamente 40 anos de vigência do Código anterior, que já havia, e inclusive estava sendo chamado exatamente de CPC reformado, porque a partir de 1994, de modo mais acentuado, a partir de 2006, 2008, já havia passado por uma série de reformulações. E se via a necessidade de uniformizar este padrão de codificação e entendeu-se por bem de se fazer um novo código, atacando estruturalmente alguns pontos essenciais, como morosidade, celeridade, algum problema que se diz com relação à jurisprudência, no sentido de evitar que ela se transformasse numa loteria, né, decisões díspares. Segurança jurídica seria mais ou menos isso? Também, além da segurança jurídica propriamente dita. E na tentativa de se harmonizar todos esses aspectos, também o Código acabou focando naquilo que seria um dos fatores de entrave, que seria também o sistema recursal. Então estabeleceu-se um novo sistema recursal, referenciado, ancorado, por assim dizer, neste também novo sistema de precedentes judiciais. Ou seja, são muitas mudanças, né, para todo esse processo judicial e representa aí uma mudança na legislação de coisa de muitos anos, mais de 40 anos, né? E representa também um aperfeiçoamento da maneira como o judiciário vai trabalhar daqui para frente, no atendimento ao jurisdicionado, ao cidadão? Sim, haverá inevitavelmente uma exigência tremenda de esforço do Poder Judiciário para se adequar a esse novo perfil, que passa, antes de mais nada, por uma mudança de cultura no tratamento das questões que são levadas ao Judiciário. Num primeiro passo, procurou-se deixar claro, apesar de que isto já vinha progredindo a passos largos a partir de 1988, de deixar claro que se quer um processo adequado ao Estado democrático de direito. Então ele é um processo, antes de mais nada, inteiramente adequado, inteiramente no mesmo sentido daquilo que se chama ser o modelo constitucional do processo traçado pela Constituição de 88. Exato. Exatamente essa série de reformas no CPC de 1973 também já tinham vindo no sentido de melhor adequá-lo, ou nessa tentativa de adequá-lo à Constituição de 1988. Isso agora fica explícito no novo Código,
Porque se aproxima, inclusive na parte introdutória do código, se aproxima o código naquilo que se chama de normas fundamentais, se aproxima o código sobremaneira à Constituição, naquilo que seria a sua principiologia constitucional, o chamado modelo constitucional do processo. Então, o modelo constitucional do processo vem quase que inteiramente refletido hoje na parte introdutória do novo CPC. E representa bem também uma série de situações e dificuldades que serão apresentadas com o novo código. Por quê? Na esteira do que foi pensado nesse sentido, também, obviamente, numa lei de quase 1.100 artigos, né, um pouco do, entre aspas, impensado também veio. Então, somente com a aplicação e com a acomodação disso é que nós vamos, né, muito provavelmente solidificar aquilo que foi muito bem pensado, principalmente em termos de alinhamento do Código à Constituição, mas também teremos que nos debruçar sobre muito do que foi impensado, ou seja, de uma série de situações que foram previstas em termos gerais no novo Código, mas que terão que ser inevitavelmente refinadas quando da sua vigência. Vou dar um exemplo para acabar de responder a este tópico. No mesmo passo em que se louva ter o código praticamente reforçado aquilo que é da principiologia constitucional, em que sentido? No sentido de dizer, olha, um código em que o contraditório não seja substancialmente respeitado. Ele é adequado à Constituição Federal? Não, o código procurou. Agora é. Agora será. Legislativamente passou a ser. É adequado a um Estado democrático de direito um processo que demora em demasia ou que não assegura a efetividade? Não, o Código procurou atacar essas questões. Okay. A ideia da transposição da igualdade da lei perante a justiça vinha sendo assegurada? Entendeu-se que não, procurou-se dar resposta. Mas, por outro lado, tecnicamente, por isso que eu disse, aquilo que pensado e o impensado no novo Código. Por outro lado, você cria problemas técnicos com essa posição. Ok, doutor Paulo, eu volto a esse tema daqui a pouquinho, nós vamos para o segundo bloco, a gente volta a tratar e desenvolver, inclusive, as contradições da própria legislação, porque nós temos leis que não se atualizaram na mesma velocidade que a própria Constituição. Enfim, parece que gera aí uma contradição e uma insegurança jurídica nas decisões, mas sobre isso eu quero que o senhor fale no próximo bloco, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a instalação, a implantação, a vigência do novo Código de Processo Civil. O nosso entrevistado é o juiz Paulo Rubens Salomão Caputo, que é titular da 2ª Vara do Juizado Especial da comarca de Poços de Caldas, no sul de Minas. Doutor Paulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior. O direito é dinâmico, mas busca se adaptar ao dinamismo da própria sociedade, que anda com uma velocidade sem controle, né? O senhor avalia que essas legislações, as leis, as normas são atualizadas adequadamente, porque a Constituição é de 88 e várias normas, vários códigos ainda estão desatualizados, como o próprio CPC agora, que vem depois de 40 anos buscando se adequar a esses princípios constitucionais. Isso gera contradições, gera insegurança jurídica nas decisões? Em certa medida, sim. E isso se reflete na jurisprudência, na variedade da jurisprudência. E exatamente dos temas que se procurou resolver no novo CPC é exatamente esta excessiva divergência, inclusive quase que pejorativamente chamada por alguns de loteria judicial. Isto é, em certa medida, o reflexo disso, mas também é reflexo do sistema processual que vigorava até então. E, neste sentido, procurando exatamente fazer essa transposição da igualdade perante a lei para uma igualdade perante a justiça, entendeu-se por bem de, junto, prevalentemente,
aos tribunais superiores, mas também, em certa medida, junto aos próprios tribunais regionais federais e aos tribunais estaduais, criar mecanismos não só de uniformização da jurisprudência, mas também como da sua valorização, criando-se um sistema próprio de precedentes judiciais. Muitos dizem da verticalização. Isso significa, por exemplo, uma uniformização das decisões, seria isso? Sim, para determinados assuntos em que isto é adequado. Por exemplo, de um caso específico, telefonia, por exemplo, exatamente, de regra, essas questões de massa, consumidor, essas questões que aceitam uma certa generalização. E quase sempre o mesmo problema, né? Exatamente, quando eles se repetem, daí inclusive o chamado mecanismo de resolução das demandas repetitivas, exatamente nestes casos, espera-se que tenha uma maior incidência e até um maior proveito desse novo mecanismo de uniformização. Isso não afeta a independência do juiz na hora de julgar, não? Não afeta a independência do juiz, mas do meu ponto de vista cria, e inclusive alguns vêm chamando de verticalização, com o que eu não concordo. Seria de cima para baixo? Exatamente, mas isso não é inteiramente verdade, porque assegurou-se um sistema, a exemplo de outros modelos jurídicos, de outros sistemas jurídicos, criou-se um sistema, a possibilidade de distinção, em que o juiz poderá distinguir a situação de fato de um caso com relação a outro e recusar, sempre fundamentadamente, a aplicação daquele procedente, mas o deve fazer justificadamente. De qualquer modo, isso que se implementou, não vejo como possa ser uma verticalização. Eu chamo isso de uma limitação estrutural interna da liberdade do juiz para situações idênticas a outras, cuja posição os tribunais superiores já externaram, de o juiz ter uma limitação no seu poder de interpretação e aplicação. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor sobre isso. Eu gostaria agora de chamar os nossos estudantes da Faculdade de Direito UniBH para me ajudarem a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Gostaria de saber como os provimentos de urgência serão regrados com a extinção do processo cautelar. Pois bem, André, idealizou-se no novo CPC, dentro dessa ideia de simplificação, idealizou-se a supressão do chamado processo cautelar. Não existe mais nominalmente processo cautelar. Em substituição a isso, ofereceu-se uma técnica processual de se requerer providências de urgência, inclusive as cautelares, ao lado daquelas chamadas antecipações dos efeitos da tutela jurisdicional principal. Estabeleceu-se mecanismos de requerimento antecedente da tutela de urgência cautelar e também a possibilidade de requerimento incidental. Com base nisso, o juiz poderá adotar as providências idôneas à asseguração do direito, chegando-se de modo, em princípio, mais prático, ao mesmo resultado que se chegaria com o processo cautelar. A dúvida que fica é com relação aos processos cautelares em andamento. Alguns defendem que até o ponto em que ele está deve se aplicar a lei velha e a partir daí a lei nova, com o que eu não concordo, porque isso vai gerar uma série de situações problemáticas, e o que prevalece em princípio na doutrina é a ideia de que esses processos cautelares antigos devem continuar o seu curso até o fim e a partir de então e de agora se aplicar, da vigência do Código, se aplicar essa nova técnica de resolução dos pedidos cautelares. Gostaria de saber se algumas previsões do novo CPC, como a contagem de prazos em dias úteis, afrontaria o princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo? Bem, Gabriela, nós não estamos, sabidamente, essa é uma das razões que justificam a edição de um novo código, em condições ideais de celeridade e eficiência. Então, não há propriamente um prejuízo à celeridade com a forma de contagem em dias úteis. Se estivéssemos já em condições ideais de celeridade, talvez esse mecanismo trouxesse algum prejuízo, mas no quadro atual não. E também nós temos que observar o seguinte, a finalidade dessa forma de contagem
atacar aquilo que se chama de tempos mortos do andamento do processo. Isso, em certa medida, já é esvaziado nos locais onde implementado o processo eletrônico. Então, eu não vejo como os prazos processuais contados da forma prevista no novo Código, ou seja, em dias úteis, prejudique tanto assim a celeridade. Muito bem, eu agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito UniBH, aqui hoje no Pensamento Jurídico. Doutor Paulo, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente também, fizesse um paralelo do atual CPC, atual não, anterior CPC, com o atual CPC e o que isso pode trazer em termos de celeridade e realmente influenciar o fim ou a redução da morosidade. Mas gostaria que o senhor respondesse a essa questão no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo, a gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os efeitos do novo Código de Processo Civil, CPC, sobre as ações, os processos judiciais. O nosso entrevistado é o juiz Paulo Rubens Salomão Caputo, que é titular da 2ª Vara do Juizado Especial da comarca de Poços de Caldas, no sul de Minas. Doutor Paulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da transformação, da mudança dos efeitos que o CPC possa ter para os processos judiciais. A questão da morosidade, como é que ele pode ajudar nesse sentido? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, no sentido de o Código talvez não entregar, e isto seguramente vai acontecer nesse período imediato, de não entregar essa promessa de resolução da morosidade. Até porque nós sabemos que existe uma série de questões exógenas, externas ao processo, como recursos, tanto materiais... Direito de defesa, segurança jurídica. Exatamente, e também recursos materiais e de pessoal, que são determinantes para a morosidade, e o Código por si só não tem como enfrentar tudo isso. Então eu tenho um temor de que essa promessa não seja entregue, mas há boas expectativas porque existem outros mecanismos que podem nos ajudar nesse sentido. Por exemplo, o espírito do novo Código é de valorizar mais a conciliação e entendimento entre as partes. Quer dizer, todos os processos terão que ter uma audiência de conciliação? Exatamente. O novo procedimento comum agora, que é o procedimento padrão para todos aqueles que procuram o judiciário para a resolução dos seus conflitos, ele se inicia, antes de mais nada, com a designação de uma audiência de conciliação ou mediação. Aquilo que, grosso modo, o novo CPC vem chamando, na esteira da Resolução 125 do CNJ, de autocomposição. Só que nós precisamos também aí, antes de mais nada, além daquilo que está sinalizando a nova legislação, da modificação de uma cultura geral, não só dos juízes, mas também dos servidores, dos advogados e principalmente das partes. Nós precisamos implementar efetivamente o que nós chamamos de cultura de paz, né? Nos afastarmos desse modelo do confronto de belicosidade e evitar que o processo até então... judicial, né? Exatamente. Agora, doutor Paulo, o que as pessoas sempre estão preocupadas, e eu tento traduzir isso aqui, trazer essa questão para o senhor, é porque quando a gente fala de morosidade, ela influencia também o aumento da carga processual. É possível estabelecer prazo para que as ações sejam resolvidas? É muito difícil, porque isto é uma questão que envolve exatamente uma série de outros recursos que não só aqueles ligados à técnica que é oferecida pela legislação. Mas é possível, sim, a legislação sinalizar nesse sentido e fazer com que os tribunais, principalmente do ponto de vista da gestão, otimizem determinados recursos e determinadas maneiras de trabalhar para que isso também seja atacado. Um exemplo disto é, não obstante uma pequena alteração que tivemos já juntamente com a vigência, exatamente, naquela ordem obrigatória de cronologia de conclusão dos processos para uma ordem preferencial. O que significa isso? Significa que o juiz deve julgar os processos de acordo com a chegada deles ao seu gabinete e não mais
julgar um processo que chegou depois, antes daquele que já está mais antigo, aguardando o julgamento. Então, preferencialmente, né? Então, é um sinal de avanço, antes de mais nada, o que se quer com o código é sinalizar nesse sentido, de avanço no mecanismo de gestão processual. Agora, a questão dos recursos tem a ver com o direito de defesa. Mas a gente sabe também que tem recursos que só aparecem para poder adiar e não permitir o desfecho daquele processo. Como é que controla isso? Sim, o Código se preocupou também com isso, não houve propriamente, não consigo enxergar desse modo, não houve propriamente uma mudança na quantidade de recursos. O que se mudou foi a forma de recorribilidade. Agora, as decisões intermediárias que o juiz vai tomando na condução do processo, elas ficam concentradas para que sejam, se o caso, reapreciadas ao final. Com isso, nós evitamos que a cada passo do processo se interponha um recurso. É uma tentativa do Código, nesse sentido, de, a um só passo, garantir ao cidadão o seu direito de defesa e de contraditório substancialmente, mas sem que isso venha necessariamente acompanhado de todos os seus reflexos negativos, que é o postergamento indevido do processo quase que ad infinitum. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, doutor Paulo. Gostaria que antes o senhor pudesse fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Pensei bastante sobre isso e não consegui fugir da minha ideia inicial, que é indicar um livro da escritora irlandesa, americana, porque se radicou muitos anos nos Estados Unidos, Taylor Caldwell, sobre Cícero, um pilar de ferro, em que, fazendo pesquisas históricas, além de uma certa dose de romance, ela procura mostrar como Cícero foi fiel e morreu fiel a estes seus valores, que seriam os valores republicanos acima de tudo. Acho que isso, para o tempo histórico que nós estamos vivendo, é indispensável, de modo que eu não consegui pensar em outra indicação melhor do que essa. Muito boa indicação, doutor Paulo. E voltando ao nosso tema aqui, a respeito dos recursos. Quem apresentar muitos recursos pode ser multado? Como é que funciona isso? Pode. Existem dois aspectos aí. Criou-se, antes de mais nada, para os recursos em geral, uma progressividade na sucumbência, ou seja, aquele que eventualmente venha insistente, progressivamente recorrendo, ao não lhe ser reconhecida a razão, naturalmente também os honorários devidos em razão dessa persistência poderão sofrer uma certa progressão. E, por outro lado, nós temos propriamente multas processuais para se tentar coibir esta recorribilidade excessiva quando ela se afasta do postulado da má-fé, porque o Código valorizou aquilo que ele chama de cooperação entre as partes para a entrega da prestação jurisdicional. Isso não é só incumbência, e não tem que ser mesmo no Estado democrático, somente incumbência do Poder Judiciário. E quase sempre fica a responsabilidade sobre o juiz, Sobre né? o juiz. Também as partes devem atentar para isso. Agora, doutor Paulo, a respeito do direito de família, que impacto esse novo CPC pode trazer, por exemplo, a questão do divórcio, na separação do casal e divisão dos bens? Como é que isso interfere? Sim, nós temos dois mecanismos que podem ter boa repercussão com relação ao direito de família, que é sempre uma situação que aflige muitos envolvidos. A primeira delas é a possibilidade do chamado julgamento parcelado do processo. Se as partes não se resolveram totalmente com relação à partilha, mas estão certas de que vão se divorciar, o juiz pode perfeitamente julgar esta parcela do litígio, que é o divórcio, e deixar para apreciar a questão da partilha num segundo momento. Então, esse é um possível avanço que pode trazer bons frutos na área do direito de família. Pensão alimentícia, você tem alguma informação sobre isso? Também se manteve, em certa medida, o regime de prisão civil, mas... agravando, né? Isso, deixou-se claro que, entre aspas, o regime, há uma certa inadequação técnica aí, mas o regime de cumprimento disso seria o fechado. Só voltando ao tema anterior com relação ao direito de família, porque é uma situação que aflige muitas pessoas, também a conciliação, o juiz pode marcar tantas sessões quantas necessárias para se alcançar a conciliação, e o juiz também pode se valer de uma equipe multidisciplinar para tratar dos vários aspectos que facilitem a resolução desse conflito. É importante conviver.
apesar da separação. Exatamente. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Paulo Rubens Salomão Caputo, que é titular da 2ª Vara do Juizado Especial da Comarca de Poços de Caldas. E avaliamos aí os primeiros dias, os efeitos, impactos do novo Código de Processo Civil sobre os processos judiciais. Doutor Paulo, obrigado pela presença aqui no Pensamento Jurídico, especialmente no dia que estamos aí estreando esse novo cenário. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, nós agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.